Começa agora o Informe Aracaju. No informativo de hoje vamos falar sobre a seleção para a residência médica e também vamos conhecer sobre a arte da palavra. Continuam abertas as inscrições para a seleção de médicos residentes para vagas no Hospital Cirurgia. Vamos conferir a reportagem. O Hospital Cirurgia, através da Comissão de Residência Médica, abriu vagas para residentes aqui no local. Sobre o assunto, vamos conversar com Hilton Moraes, diretor técnico do Hospital Cirurgia. Olá, Hilton, tudo bem? Hilton, quantas vagas serão disponibilizadas e quais as especialidades oferecidas? O Hospital Cirurgia está oferecendo 32 vagas de residência médica em várias especialidades. Qual o período que os selecionados ficarão fazendo a especialização em residência? O período varia muito de acordo com a especialidade. Então, há especialidades como a neurocirurgia, que são 5 anos de residência. Há especialidades como a clínica médica, que são 2 anos de residência. E outras que variam bastante. Essa residência é remunerada? É remunerada. A residência ela é regulamentada por uma lei federal e é determinada pelo Ministério da Educação e Ministério da Saúde. O valor é nacional. É o valor de 3.330 e ele supre as necessidades para que o residente consiga se manter durante esse período de formação. O que é necessário para efetuar a inscrição e até quando vão as inscrições? Todas as informações sobre os documentos necessários para as inscrições estão no site do Hospital de Cirurgia, que é www.hospitaldecirurgia.com.br, e as inscrições vão até o dia 26 de novembro. Muito obrigada, diretor. Nós que agradecemos pela oportunidade e pela divulgação desse processo de seleção. Jéssica Sampaio para o Informe Aracaju. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, iniciou experiência piloto de realização de perícias médicas com uso de telemedicina. A fase de testes vai até o dia 31 de janeiro de 2021. Olá, sejam bem-vindos ao Papo Esportivo aqui dentro da programação do Informe Aracaju, falando de Confiança, que perdeu na última sexta-feira por 1-0 para o Avaí, lá na casa do adversário, mas hoje, às 19h30, tem a chance de se recuperar jogando contra o Cuiabá aqui dentro da Arena Batistão. Agora falando do Campeonato Brasileiro da Série D, o Itabaiana venceu por 2-1 o Central e conquistou a vaga na segunda fase da competição. Aí nessa fase de mata-mata, o Itabaiana terá pela frente, no Grupo A, o 13, o CRB e o Santa Cruz. Já o outro sergipano, dentro da competição, o Frei Paulistano, perdeu por 3-0 para o Conquista. O Frei Paulistano ficou fora dessa fase de mata-mata, mas volta a campo nesta sexta-feira, dia 27, contra o Potiguar, só para cumprir tabela. Já o Itabaiana também na sexta-feira joga, desta vez contra o ABC, para tentar ir mais uns 3 pontinhos aí, mas o Itabaiana já está garantido. Agora saindo da quadra, indo para a areia, a sergipana Duda Lisboa, que joga com a Ágata, conquistou a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia. Elas tiveram como adversária a Carol e a Thalita e venceram por 2-0. Voltamos a bola aí para o Informe Aracaju. Já parou para pensar na importância da comunicação e na arte da palavra? Vamos saber do que se trata na reportagem de Jéssica Sampaio. Com as mudanças trazidas por conta da pandemia, um dos setores mais afetados foi a questão da literatura. Sobre o assunto, vamos falar com Tailane Cruz, contista sergipana, e ela vai falar sobre um evento que o SESC está promovendo, que é a Arte da Palavra. Tailane, entre outros assuntos, um que é bem de curiosidade é quando você começou a ser escritora? Então, Jéssica, eu sempre digo que a minha paixão pela literatura, ela nasceu até mesmo antes dos livros. Nasce essa paixão através das histórias que minha avó me contava. Minha avó era uma pessoa que me contava muitas histórias, ela era muito faladeira. E então, essa sedução pela palavra oral, né, me pegou muito cedo.
E aí depois, quando eu fui crescendo, eu sou filha de uma professora, então na minha casa nós sempre tivemos muitos livros e eu sempre frequentei muito a biblioteca da minha cidade. Eu sou de uma cidade do interior, de Capela, e eu frequentava muito a biblioteca. E dentro daquela biblioteca eu descobri que a minha paixão pela literatura ia além de uma leitora. Eu queria ser uma escritora e foi naquela biblioteca que eu decidi que eu seria uma escritora. O que é esse projeto promovido pelo SESC Arte da Palavra? O Arte da Palavra ele é considerado o maior circuito literário do país. É promovido pelo SESC Nacional e é um circuito que seleciona autores de todos os estados do Brasil e esses autores eles circulam o país para falar de literatura, para dar oficinas de criação literária. Enfim, é um circuito para conectar autores do país inteiro. Quem pode participar e como é feita a seleção? Bom, para participar do circuito você precisa ser uma escritora, né, um escritor ou poeta, ou alguém ligado à arte da palavra. E a seleção é feita pelas comissões de cada SESC, do SESC de cada estado. Então, uma comissão é formada, um nome é sugerido e a comissão nacional escolhe qual seria o autor ou a autora que melhor representa, né, o estado naquele momento. E geralmente são autores não jovens, mas novos autores, autores que estão começando no campo da literatura. Por conta da pandemia, esse ano os encontros vão acontecer virtualmente? Isso, exatamente, né? O Arte da Palavra, ele tem esse diferencial que é levar os autores pelos estados. Então é um circuito, é uma verdadeira viagem mesmo que os autores fazem, mas por conta da pandemia, o circuito está acontecendo de forma online em todos os estados. Tailane, mesmo em tempo de isolamento, a literatura pode nos conectar? Com certeza, né? A literatura, desde sempre, ela tem uma força que eu digo que é indelével mesmo. Não há como você destruir esse poder que os livros, que a palavra, as histórias, sobretudo, né? Eu sempre digo que o humano é feito de algo essencial, que é esse desejo por narrativas, por histórias, algo que nos transporte dessa realidade e, ao mesmo tempo, nos finque nessa realidade. Então, a literatura, nesse sentido, ela é extremamente poderosa e não importa a era, a época, não importam as dificuldades, a literatura ela está sempre, de alguma forma, ela dá um jeito de nos conectar. Tailane, como é fazer parte do circuito Arte da Palavra? Estou muito feliz, assim, muito orgulhosa de ter sido selecionada, escolhida, porque, sobretudo, a troca entre autores é muito bacana. Eu estou participando ao lado de uma autora lá de São Paulo, a Miriam Alves, que é uma escritora que eu sempre admirei. Então, é uma honra para mim poder dividir a fala com ela nas lives e, sobretudo, conhecer outros timbres, outros tons, né, outras formas de escrever, porque é uma troca muito profunda. Então, eu estou muito feliz, assim, muito satisfeita também de poder levar a literatura que eu faço, as histórias que eu escrevo e a minha forma de ver o mundo, de ver como é que a palavra ela pode nos ajudar a ressignificar a nossa vida, o nosso cotidiano. Você já participou de algumas lives promovidas pelo SESC? Pode contar para a gente como foi a experiência? Sim, eu já participei as primeiras 2 lives já aconteceram, foi pelo SESC de Pernambuco, né, de Triunfo e Petrolina, e foram lives assim encantadoras, porque o público interagiu muito, e é muito interessante porque, como é online, né, na internet, você tem um retorno imediato, então os comentários, as perguntas que o público envia, então você percebe que quem está em casa, né, em quarentena, quem não está podendo sair, poder ter acesso a um conteúdo, falar de literatura, não é falar de arte, de poesia, que é uma coisa que está faltando tanto na nossa vida. Então, tem sido maravilhoso. Assim, as 2 primeiras lives foram incríveis. Eu fiquei muito satisfeita, muito feliz. Até dezembro, quantas lives dessa deverá acontecer? Ainda tenho 4 lives agendadas, né? Eu vou virtualmente, eu vou viajar para o Distrito Federal, para Curitiba, Paraty e Porto Seguro. São as 4 próximas, até dezembro, são as 4 próximas lives. É verdade que você já se prepara para o lançamento do seu novo livro?
Sim, é meu terceiro livro de contos, que se chama O Sol dos Dias. É um livro que está no prelo aí, vai ser editado pela editora Penalux, que é uma editora lá de São Paulo. Ainda não tem data oficial de lançamento, mas até janeiro o livro está saindo. O livro está quase pronto, já para ser impresso, e eu já estou podendo falar do livro, então eu acredito que até janeiro o livro sai. Muito obrigada, Tailane. Obrigada, eu que agradeço. Jéssica Sampaio para o Informe Aracaju. O Informe Aracaju de hoje fica por aqui. Até mais!